Fala meus amigos Geek Crushes, aqui é o Henry Beneto para mais uma vídeo opinião do canal Na Minha Estante, e hoje eu trago para vocês um Descobertas da Amazon totalmente natalino, já que a minha leitura de final do ano foi distribuída aqui no meu Kindle. Eu tô falando de Todas as Cores do Natal, do Vitor Martins, da Bárbara Moraes, do Lucas Rocha, da Maresca e a Laia, organizado pela agência Página 7, e que eu li no decorrer das últimas semanas. Enfim, cada uma dessas 5 histórias vai abranger uma letra da sigla LGBT. Todas são histórias de Natal e eu fiquei bastante empolgado com essa minha leitura. Vocês vão ver no decorrer desses vídeos como eu recebi cada história. Enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, pessoal, hoje é dia 21 de novembro de 2018 e eu decidi começar finalmente a minha primeira leitura natalina do ano, que é aqui no Kindle, com Todas as Cores de Natal, e que eu já tinha no meu Kindle desde o começo do ano, guardando exatamente para ler nessa época. E abrindo a antologia tem um conto de ninguém mais, ninguém menos do que do Vitor Martins, com o maravilhoso 27 Bombons de Banana, que vai contar a história do Renato e do Daniel. O Renato é um adolescente super tímido, gay, e que tá ali no cursinho de inglês. Ele acabou de entrar na sala e descobre que vai ter um amigo oculto, e ele acaba tirando o próprio crush dele, que no caso é o Daniel. E vamos acompanhar ele tentando fazer o presente perfeito para o Daniel, obviamente com muito humor do Vitor Martins, com personagens super carismáticos e as coisas acontecendo não exatamente da forma que a gente espera. Foi uma história que eu li super rapidinho, a narrativa do Vitor é maravilhosa, você pega e já fica super investido na trama. Logo no primeiro parágrafo eu já estava gargalhando. Ele é muito mais para 15 dias do que para 1 milhão de finais felizes, e pode ou não ter rolado uma identificação com algo que acontece com os personagens, porque foi muito semelhante com algo que aconteceu comigo nesse mês e eu meio que fiquei sorrindo, sabe? Então acho que a antologia já começou com o pé direito. Eu dei 5 estrelas para essa história do Vitor Martins. E eu queria que ela fosse maior, de fato, sim, porque foi muito divertida. Espero que os próximos contos sejam tão divertidos quanto esse. Muito bem, hoje é dia 22 de novembro de 2018. Eu terminei o segundo conto dessa antologia da página 7. A segunda autora foi a Bárbara Moraes, da trilogia Anômalos, e ela apresentou pra gente as Garotas Mágicas Supernatalinas, que são guerreiras Sailor Moons, por falta de uma palavra melhor. O mestre delas é um gambá, sim, um gambá falante. É uma história super divertida que vai contar com o protagonismo da Sofia, que é essa menina que é assexual, mas não sabe que é assexual ainda. Ela tá ali com problemas porque a força, a mágica que provém o poder delas é relacionada ao amor, e ela ainda não encontrou essa grande força conforme as amigas delas. E ela meio que tá surtando, achando que pode ser demitida do grupo de garotas mágicas, e ela precisa encontrar um namorado, por assim dizer. Só que ao longo dessa jornada ela vai descobrindo que existem outras formas de amor, além do amor romântico por si só. E é a partir desse ponto que ela vai encontrar sua verdadeira força e vai se revelar uma personagem super poderosa. Quem curtiu a trilogia Anômalos vai com certeza gostar bastante desse conto da Bárbara Moraes aqui na antologia Todas as Cores do Natal. Ela é super divertida e super carismática na sua narrativa. Eu acho que até que o humor da Sofia consegue ser superior ao da protagonista da trilogia Anômalos. Eu acho que combinou mais com a história que ela estava contando aqui. Toda a mitologia das garotas mágicas, sem sombra de dúvidas, é sensacional, é muito, muito, muito engraçado. O único problema mesmo com relação a esse conto foi que eu não senti que houve uma conclusão para a questão assexual da protagonista. Existe sim essa mensagem de que não existe apenas o amor romântico, existe o amor platônico, o amor fraternal, mas a personagem em si ela não se descobre 100%, e isso me incomodou um pouquinho. Por isso eu acabei dando 4 estrelas para o conto da Bárbara aqui nessa antologia. O próximo vai ser um conto do Lucas Rocha, autor de Você Tem a Vida Inteira, que foi um dos meus livros favoritos do ano, então estou com as expectativas lá em cima. Vamos ver o que eu vou achar. Muito bem, hoje é dia 30 de novembro de 2018 e eu terminei
o terceiro conto de Todas as Cores de Natal, que foi do Lucas Rocha, o mesmo autor de Você Tem a Vida Inteira, um dos livros favoritos para mim nesse ano. E foi uma completa surpresa esse conto, porque o tom que ele dá para a história dele, que se chama As Aventuras do Peru de Natal, é muito mais humorado do que nós encontramos no romance de estreia. Diferente do conto do Vitor, que se passa em São Paulo e o protagonista é gay, e o do conto da Bárbara, que se passa em Brasília e a protagonista é assexual, aqui nós vamos ter um dos protagonistas bissexuais e vai se passar aqui no Rio de Janeiro. Nessa história nós temos o Danilo, um rapaz que vive em uma vila totalmente Rio de Janeiro, um rapaz que leva o final do ano muito a sério, ele adora fazer listas do que ele fez e do que ele não fez no decorrer de todo o ano, e vamos acompanhar justamente a véspera de Natal dele, junto com a mãe, que leva muito a sério o preparo do peru de Natal, e ele recebendo essa missão de levar o peru de Natal da mãe dele para casa da avó. Só que algo que parece muito simples não vai ser nada simples. E vai envolver o cachorro da vizinha, uma tempestade inesperada e ainda o crush que ele tem no Vinícius, um rapaz que mora de frente para a casa dele nessa vila. Enfim, é uma história muito fofa, muito bem humorada. Ele tem todo um clima de verdade de Natal brasileiro, sabe? Que foi super identificável e foi super gostoso de se ler. A narrativa do Lucas continua super fluida, super gostosa. Eu me imergi no estalar de dedos dentro do conto. Tanto que quando ele chegou no final eu queria meio que reler, porque foi, sabe, incrível desse jeito, foi gostoso de se ler desse jeito. Enfim, assim como o conto do Vitor, eu também dei 5 estrelas para As Aventuras do Peru de Natal, do Lucas Rocha. Faltam só mais 2 contos para terminar essa antologia e vamos ver o que vou achar. Muito bem, hoje é dia 8 de dezembro de 2018. Eu li a penúltima história da antologia Todas as Cores do Natal aqui no meu Kindle. Na verdade, eu terminei de acabar a história nesse exato momento. E a minha relação com Entre Marés e Alaya foi um tanto quanto... Esse vai ser um conto que vai se passar basicamente nas 2 últimas semanas de dezembro. Nós vamos acompanhar um grupo de amigos que está indo viajar para uma ilha no litoral aqui do Rio de Janeiro. E quando eles chegam nessa ilha, para passarem os últimos dias do ano, coisas muito loucas vão começar a acontecer com eles, envolvendo sereias bruxas, envolvendo garotos tubarões, em decorrência da crise ambiental que a gente está vivendo, da poluição dos mares e de como isso afeta a vida marinha. Essa história de Alaya seria perfeita para um romance. Você percebe uma imaginação muito grande, seja nas criaturas sobrenaturais que vão surgir, seja na forma como ela vai explorar essa mitologia dentro da história, e até mesmo pela representatividade que a gente vai encontrar em todos os personagens desse conto. Tanto que eu acho que é o conto mais representativo entre todos que eu li até agora. Mas foi uma história extremamente confusa. Acabou ficando uma história extremamente cansativa. É muita informação, muitos acontecimentos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em um período de espaço muito pequeno. Se essas coisas acontecessem em uma novela ou se elas acontecessem em um romance completo, eu acho que daria para desenvolver tudo muito bem. Só que nós temos todos os personagens que acabam sendo protagonistas dessa história. Então cada um deles vai ter um background. E vai ter mais a mitologia que ela vai apresentar pra gente. E vai ter mais os problemas, as aventuras. E é tudo muito uma sequência do outro, não tem tempo da gente respirar. Isso para não falar o óbvio. Essa não é uma história de Natal. Essa é uma história que se passa em dezembro, no período do Natal, mas não é nem de longe uma história de Natal. Quando você pega um livro de Natal, você espera ler histórias de Natal. Se você não gosta de histórias de Natal, você não vai nem chegar perto de uma antologia assim. E é muito anticlimático, você acaba pegando essa história e fugindo completamente do tema. E até nos momentos que poderiam ser inseridas, né, a celebração do Natal não existe, porque os personagens também não ligam pro Natal. Então você fica se perguntando por que isso tá numa antologia de Natal. Eu dei 3 estrelas para Entre Marés. Essas 3 estrelas são principalmente por toda a mitologia criada para essa história, que é muito rica. Apesar de eu ter levado um tempo para me acostumar, realmente foi bastante interessante, mas não é, gente, não é uma história de Natal. Fica perdido perto de todas as outras histórias, e isso é uma pena. Hoje ainda é dia 8 de dezembro e eu finalizei a última história de Todas as Cores de Natal
com o conto da Mariska Cruz e é Os 15 Natais de Benedita. E como o título sugere, nós vamos acompanhar esses 15 anos de vida da personagem através dos natais dela. E vamos acompanhar ela crescendo, ela se descobrindo, ela se apaixonando, ela se decepcionando com o Natal e depois voltando a se reencontrar com a data. Eu vou confessar pra vocês, eu chorei nesse conto. Em vários momentos meu olho começou a lacrimejar, mas aí quando chegou no final e meio que a gente vê todo o ciclo da personagem se fechando, não deu pra segurar a emoção. Eu acabei chorando de verdade lendo a história. A forma como a Mariska Cruz contou os 15 natais de Benedita foi maravilhoso. Mesmo sendo narrado em terceira pessoa, o texto é muito fluido e te prende desde o primeiro momento da história. Mesmo acompanhando a personagem por tanto tempo, nós descobrimos muito dela, muito da família dela. E é maravilhoso, é emocionante. Fala muito sobre crescer, sabe? Sobre amadurecer. Sobre amizade também. Esse livro aqui possui amizades lindas, sabe? Fechou a antologia com chave de ouro de verdade. Eu dei 5 estrelas para esse conto da Mariska Cruz. E eu acho que foi o meu conto favorito. Eu tô surpreso com isso, sabe? Porque foi a história de Natal perfeita. Não tem como dizer outra coisa. Fechou essa antologia com chave de ouro, me fez chorar e me fez sorrir e a gente muito, muito, muito adorável. Muito bem, pessoal, essa foi a minha vídeo opinião sobre todas as cores do Natal, organizado pela página 7. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa minha dica natalina para vocês. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o YouTube saber que você curtiu o conteúdo do canal. Enfim, se ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo, se torne um crush. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra desse livro lá na Amazon. Lembrando que vocês comprando qualquer livro através dos meus links da Amazon, recebam uma pequena comissão, vocês não estão pagando nada ali por isso. Enfim, vocês já leram todas as coisas do Natal, vocês pretendem ler todas as coisas do Natal, deixa aqui embaixo no comentário para conversar com vocês. Você sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Rebeneto para mais uma vídeo opinião do canal Na Minha Estante, totalmente natalina. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.